Fala pessoal, a gente tá aqui com um podcast. A gente não avisou vocês nas redes sociais porque era surpresa. A gente tá aqui com o pastor Lucas Rocha, o nosso presidente Carlos Medeiros e o filho do nosso presidente Carlos Medeiros, Eduardinho, aqui para os mais próximos. A gente vai estar falando um pouco hoje sobre religião, sobre o amor de Cristo, também um pouco sobre política. Uma coisa às vezes está vinculada à outra. Sim, sim. Antes de começar, a gente vai falar um pouco sobre a nossa lojinha do GA, também falar sobre os nossos patrocinadores. Hoje vocês podem ver que nosso lanche está diferente. Foi patrocinado pela nossa cantina aqui do Instituto GA. E daqui a uns meses vocês vão poder vir aqui quando a quadra estiver pronta. Ela vai estar funcionando ali no estilo europeu. Se você não estiver ligado o que é isso, dá uma olhada aqui no nosso canal que a gente tem um vídeo falando sobre. Bom, o Instituto GA, ele precisa de fundos para estar mantendo nossos atletas. A gente tem atletas alojados aqui de outros estados e a gente sempre está buscando um meio de transformar essa estadia para eles mais confortável. Então você está financiando isso, comprando nossos produtos como boné, camisa. Pega essa camisa aí, por favor. Agora. Aí, ó. Essa camisa aqui, ó, se você for feio, você pode usar, vai ficar lindo usando ela na rua. Essa daqui que eu estou usando também. E a gente também tem o Torcedor Celeste, que é o nosso sócio torcedor. Ele funciona da seguinte maneira: ele tem 4 planos, que se você pagar dentro desses planos, você tem acesso a uma quantidade de consultas dentro dos serviços que a gente oferece aqui para os atletas. E também algumas outras coisas que são da Arena dos Craques, como a hidroginástica, a Arena Box. Então, acompanhe nossas redes sociais, você que quer se inteirar melhor do que tipo de serviço nós temos aqui. Então, bora lá para começar? Vamos embora. Muito obrigado por vir aqui, pastor. É isso, prazer vir aqui. O senhor também é muito bom receber. Faz muito tempo desde que a gente gravou junto, né? E o Eduardinho é a primeira vez, né? Desde o Free Fire, pô. Pronto. Bom, então eu quero que cada um de vocês três aqui falem o que para vocês é a religião. O que vocês sentem, o que vocês acham sobre isso? Então, deixa eu apresentar primeiro, né? Meu nome é Lucas, sou pastor da Igreja Casa, sou casado com a Nayara, sou pai de 2 filhos. Um é o Luca, de 1 ano e 4 meses, e uma é a Sofia, que é a nossa filhinha do coração, 6 meses, né? E para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês, né? Com o Carlos, que é um grande amigo, com o Eduardinho também. E deixa eu Free Fire ainda. Não. Com você, meu amigo. Prazerzaço. E para falar ainda mais de religião e agora um assunto tão politizado que é a questão da política, né? Falar sobre um pouco do parâmetro religioso sobre isso. Para mim, né, essa primeira pergunta, a religião, ela fala sobre o amor de Cristo e a restauração novamente do homem com Deus. Para mim é isso, a religião, é religar, né, o homem com Deus, porque a gente viu que no início de tudo, através do nosso pai Adão, a gente foi desconectado, né? Romanos capítulo 3, verso 23 fala que Deus nos destituiu, nós fomos destituídos da glória devido à entrada do pecado. Então, religião ela vem para isso, uma religação. E essa religação só é feita com Jesus aí. Mas a gente vai falar mais sobre isso aí, senão vou ficar falando um podcast todinho aí, vai ser um negócio meio chato. E para o senhor, Carlos, como é que é esse conceito? Primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. A gente estava conversando, eu e Lucas ali, o pastor Lucas, e eu tinha falado que o interessante era justamente a gente pensando que 3,16, né, é uma grande declaração de amor, né? E eu acredito que religião é amor, independente de estado social, independente de direita ou de esquerda, independente de ideologia inclusive política, mas eu acredito que Jesus é amor e ele vai amar todas essas pessoas, de direita e de esquerda, com ideologia diferente, só que tem um problema. Eu entendo que naquela época também tinha tudo isso, mas Jesus amava aqueles que o procuravam. Sim. Então, eu acredito que a religião não mudou. Sim. Ela continua sendo a mesma. E o conceito também continua sendo o mesmo. Sim. Então, para mim, a religião hoje é quando a gente vive em amor.
Essa é o que eu acredito em religião. E pra tu, Dorninho? Bom dia, pessoal, primeiramente. Meu nome é... Boa tarde, quer dizer, me desculpe. Acontece. Tô bem, a iluminação do tempo tá boa. Meu nome é Carlos, como já foi dito, eu sou filho de Medeiros. Eu tô aqui, faz tempo que eu não participava do podcast. Já participei de alguns, faz muito tempo que eu não tava por aqui. Enfim, eu fui o último a pegar a bola, né? Então eu vou dar um complementozinho. Mas basicamente, pra mim também é isso que eles falaram. Eu não sabia da definição da forma que o Lucas falou, que era a questão do ligamento. Mas pra mim, é mais a questão também do Carlos, que é o amor, certo? Religião é muito amor. E aí vem o conjunto que o Lucas falou, que é essa ligação, que o amor ele une, né? Então, pra mim é isso. A religião realmente é o amor que Jesus tem por nós, e a partir disso surge esse religamento que o Lucas falou aí na definição da palavra. É que Deus ele é muito paciente com a gente, né? Oh, demais. Primeiro, Se fosse eu já tinha me matado já. Primeiro lá no Éden, aí foi lá, Adão fez aquela cagada, e ele depois tenta ali de novo com Moisés, aí o povo, não, Moisés, fala tu com Deus que a gente vai obedecer. Isso até os dias de hoje, né? Isso até os dias de hoje. A gente erra, mas ele ama, ama. E a definição do amor de Deus, ela não tem como ser dimensionada, mas por mais que a gente passe a tarde todinha aqui tentando dimensionar o amor de Deus, né? Não tem como dimensionar realmente o amor de Deus, mas é isso. Eu acho que o amor de Deus não tem como descrever, Eu acho que hoje aqui no Brasil a gente está vivendo um momento tão polarizado na política que até dentro da igreja tá acontecendo essa divisão. Sim. Tipo, e tem gente que... Eu já escutei histórias de gente que fala, não vou mais pra igreja porque é tudo de direita. Sim. Entendeu? Eu tava agora, um período agora em João Pessoa para um projeto, e aí eu fui visitar uma escola que eu gosto muito de ir pra... E gosto muito, não faz muito tempo na verdade que eu não faço isso, mas eu gosto muito de interagir com escolas públicas, para poder falar de Jesus para os jovens e adolescentes. E aí eu fui expulso praticamente da escola. Isso aconteceu comigo agora em João Pessoa, porque a mulher disse, não, vocês são de direita, apoia fulano de tal, não sei o que. E aí eu disse, não, minha senhora, eu não tenho nada a ver com isso não, eu quero falar de Jesus, eu vim aqui para a gente tentar fazer um projeto e tal. E aí, não sei o que, praticamente fui expulso, né, nesse meio da polarização, né? O que eu tava falando com os meninos até em off é que a política, nós somos seres políticos. Não tem como dividir o ser humano sem política. Isso que a gente tá fazendo aqui hoje é uma política. É uma política de relacionamento. Nós somos políticos. Sim. Se a gente vê no Éden, desde o Éden, eu estava até vendo um texto bíblico aqui, ó, Gênesis, capítulo 1, 27, que quando Deus ele cria o ser humano, ele cria o ser humano para a política. E qual política? Ele diz assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e ele tenha domínio sobre tudo. Então é uma política. Deus estava dando para nós desde o Éden uma política, né, para governar os animais, as aves. Aí ele começa a destrinchar isso. Agora, qual é o problema do cristão e a política? É a politicagem. Isso aí é o que está complicando a igreja nos dias de hoje, está complicando os ambientes que estamos, né, vivendo, né? Essa questão da politicagem é quando eu tenho um partido político, é quando eu sou partidário em algo, né? E qual é a política que Jesus ele nos deixou? É a celestial. É quando ele estava dizendo assim, ó, Paulo ele escrevendo para a igreja de Colosso, ele diz assim, ó, olhai para cima, porque é de lá que vai vir o nosso Senhor e Salvador. Olha, e depois embaixo ele escreve, ó, essa pátria não é a nossa pátria, né? Então, tipo assim, a nossa política é a política de Cristo, não a política partidária que está surgindo hoje, que está contaminando todo mundo. É um que vota um que vota na esquerda e não fala com a direita, da direita não fala com a esquerda, não. É porque existe uma visão de que as forças das trevas elas se movem por uma ideologia. Sim. Entendeu? Mas não é a visão, isso é bíblico. Sim, mas tô dizendo... Quer dizer, bíblico não, isso é um contexto. É um contexto. Né? Mas, tipo assim, nós como cristãos, se a gente vê que as forças das trevas elas se movem por um lado, a gente tem que
a gente não tem que esperar uma figura messiânica política aparecer para salvar, mas tem que apoiar o lado que está resistindo a essa força. Sim, tu não pensa assim? Eu penso assim, eu tava conversando, vou voltar de novo, eu tava conversando... Eu também lembrei aqui, só pra... Sim. Veja, não é que é bíblico, é que hoje, nós que somos cristãos, nós entendemos que a nossa guerra é espiritual. Sim. Né? Então existe o bem e o mal. Sim, ponto. sim. E essa guerra está refletindo... Isso é bíblico. Ou seja, a guerra é contra a carne. Né? O espírito contra a carne. Agora, o que é que acontece hoje? No país que a gente está vivendo, de muita politicagem, tudo isso está sendo distorcido. Para quê? Para se criar uma politicagem. Né? Mas veja, que existe o bem e o mal, existe. Que existe a guerra espiritual, existe. A nossa guerra é espiritual. É espiritual. A Bíblia deixa claro isso, que é uma guerra espiritual. Totalmente. Não contra os seres humanos, Isso, pessoas. Isso né? é politicagem. Exatamente. É diferente. Exatamente. São interpretações que os homens têm para e eu vou ser criticado aqui, mas eu vou falar, né? A minha visão. Os homens têm uma interpretação para si próprios saciar naquilo que eles pensam e colocam para pessoas, entendeu? Então, tipo assim, aí vira essa politicagem, mas a nossa guerra é uma guerra espiritual. E você falou, isso sempre existiu. Desde o início, você vai pegar aí, ó, Nabucodonosor lá atrás, aí você vai pegar... agora há pouco eu falo assim, no século XVII, né? Sim. Você pega agora a rainha lá, acho que é a Maria III lá da Inglaterra, que luta contra os escoceses, mas se levanta um homem chamado John Knox. E aí a Bíblia não, a história conta que ele passou muito tempo em oração e a rainha teve mais medo, a história tá aí para contar. Sim. Teve mais medo das orações de Knox do que 10 mil soldados, a história conta, dos escoceses. Então, tipo assim, o que é que eu vejo hoje? É que nós somos o povo mais poderoso da terra, é a igreja do Senhor. Existe uma autoridade sobre as nossas vidas, mas precisamos exercer essa autoridade, orando, jejuando, lendo a palavra, influenciando as pessoas, a sociedade em si. Sim. Entendeu? Mas hoje é mais complicado você influenciar uma sociedade com teus preceitos e princípios, porque você precisa viver nos lugares e demonstrar Cristo. Então, o que é mais fácil? Eu me apoiar em algum político e tentar mudar a sociedade de goela dentro, colocar aquilo que eu acho, que eu acredito. Entendeu? Então, mas Jesus ele nos deixou para mudar a sociedade, a oração, o jejum e viver a palavra. Então, se a igreja hoje ele tiver um entendimento desses 3 princípios fundamentais, a gente estava vivendo uma sociedade totalmente diferente. Não precisava a gente colocar de goela abaixo nenhum político, nenhum candidato, nem fim. Entendeu? Então, agora, vou falar, nós nos omitimos, eu vou me colocar nisso, nós nos omitimos nesses ensinamentos muitas das vezes. Então aí a gente é melhor me enganchar aqui em Carlos e sim. Carlos tem um poder político para influenciar, enfim. Sim, entendeu? Não, e eu ainda vou mais além também, porque eu penso o seguinte: orar, jejuar, estudar a palavra e agir. Sim. E agir. Uhum. Porque o cristão, veja bem, ele tem que se posicionar, na minha opinião, mas se posicionar baseado na Bíblia. Sim, sim. Não baseado em crenças, em ideologia, em televisão, baseado na Bíblia. Então, na minha opinião, toda vez que um cristão ele tiver que agir, ele tem que ir lá na Bíblia e falar como era que Jesus agia nesse momento. Isso, né? Votar hoje no Brasil, você tem 2 ideologias, A e B, e você vai lá e vota. Beleza. Porque é o que você tem e você vai ter que exercer o seu papel de cidadão. Sim, sim. Mas, na minha concepção, o agir, ele tá ali, ó, falando o que a Bíblia fala, pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus. Sim. Isso é o agir. Hoje... Cuidando dos órfãos da viúva. Cuidando dos órfãos da viúva. Isso é o agir. Mas a gente entra numa questão macro. Visando lá na frente que o nosso direito de exercer qualquer tipo de religião, tanto quanto o cristianismo, ele pode ser violado. Aí
a nossa ação ela tem que estar na prevenção. Sim. Que é estar... Porque, como o senhor falou, a gente tem que apoiar um político baseado na Bíblia. Não tipo assim, eu vou apoiar ele porque eu gosto do jeito que ele pensa, mas tipo assim, pô, a Bíblia fala isso e esse cara ele segue isso. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas é porque... Mas veja, pelo amor de Deus, eu não vou aqui falar nomes. Sim. Mas hoje há uma idolatragem, vamos dizer assim. Sim. As pessoas estão sendo idolatradas como salvadores. Sim. Direita e esquerda. Observe. Sim. Eles não são salvadores de Jesus. Ponto. Sim. Agora, existem conceitos e ideologias diferentes. Sim. Então eu penso que eu vou olhar para os dois com amor. Ponto. Sim. Eu vou olhar para os dois com amor. Mas na hora que eu tiver que agir, eu vou praticar a oração sobre a vida deles. Sim. Eu vou ler a palavra, então eu vou estudar para saber como eu posso interagir ou até direcionar. No caso deles, fictício, eu não tenho acesso a eles, vamos dizer assim. Sim. Né? Jejuar por eles, pela nação, pelo país. E o agir é você falar. A boca fala, o coração está cheio. Então, tudo aquilo que você colocar edificando através da Bíblia, com certeza vai agregar. Com certeza. Sim. É tudo isso, né? A gente vive hoje essa questão, né? De tipo assim, será que um dia eu não vou poder mais falar do evangelho? Só se for essas pessoas, porque de qualquer maneira o evangelho vai ser pregado, de qualquer maneira. Sim. Existe uma palavra que nós estamos fundamentados, a Igreja do Senhor, por isso que eu digo que nós somos a maior instituição da face da terra, é a Igreja do Senhor, não tem outra instituição. Então, existe uma palavra na qual nós estamos fundamentados que diz que a porta do inferno nunca vai prevalecer sobre a Igreja do Senhor. Então, existe essa palavra. Então, pode vir reinos, príncipes, governadores, os homens mais influentes do mundo. Nunca vai deter a Igreja do Senhor. Isso aconteceu com Jesus, quiseram calar a voz de Jesus. E como é que o Evangelho se multiplicou? Com isso. Então, quiseram calar a voz de Estevão, multiplicou, quiseram calar a voz de Paulo, e até os dias de hoje. Então, não quer dizer que, por exemplo, fulano vai assumir e a igreja vai calar. Pode sofrer algumas... Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai sofrer algumas retaliações. Não, vai acontecer. Mas acabar o evangelho e dizer assim, não vamos poder falar mais do evangelho. Não, nunca. Até no presídio a gente vai falar do evangelho de Jesus. Então, agora, lógico, isso não me dá uma condição de dizer assim, eu não vou votar, vou me esperar. Não, eu voto naquilo que é baseado nos meus princípios, naquilo que eu acredito. E como cidadão tenho todo o meu dever e direito de votar, de me expressar, de colocar bandeira, enfim. Não estou falando aqui que você não deve se posicionar, mas não deve falar isso que o Carlos falou. E idolatrar, existe uma idolatria muito grande hoje na igreja brasileira. Isso é fato. Isso é fato. É porque eu acredito que a igreja brasileira, não só a igreja, mas toda a sociedade brasileira entrou num ponto de desespero tão grande que qualquer um que apareça fazendo o mínimo de diferença ou pareça estar fazendo a diferença, ele se torna uma figura messiânica para qualquer um, entendeu? Sim. A nossa expectativa a gente não pode estar em homens, porque o homem, quantos políticos aí conhecem, Carlos e Eduardinho, você, Gabriel, quantos políticos que você te prometeram, ou prometeram calçar uma rua, prometeram fazer não sei o que, e mudam a opinião. Nós somos mutáveis. Eu posso vir aqui e dizer assim, não, cara, nunca mais vou te abandonar. Quando sair dali pra esquina e abandonar ele. Eu sou mutável. Tu acabou de descrever um negócio que teve mais tempo atrás, não foi? Pronto. Então, tipo assim, mas se tem um que é imutável, é Jesus. Ele não muda. A palavra vai permanecer para sempre. Então, eu prefiro ficar... acreditar nas promessas eternas, sabe? E hoje tu é pastor, né? Sou. Como é que foi teu encontro com Jesus? Como é que aconteceu? Hoje, foi assim, eu cresci num lar cristão, né? Eu louvo a Deus porque eu tive uma avó que me educou. Hoje ela tá no Senhor. Inclusive agora há pouco eu encontrei um dizer dela na Bíblia antiga dela. Eu encontrei um dizer, até postei esses dias. Ela dizendo assim, quando eu for pro céu, eu quero que cante, porque ele vive. Achei esse dizer dela. Então eu cresci num lar cristão, com a mãe e a avó, só que com meus 12 anos eu me afastei do evangelho. E aí eu fui viver uma vida totalmente dissoluta, né? Bebendo, enfim, fazendo tudo que dava na telha, fumei. E com meus
17 para 18 anos, que eu tava completando 17, 18 anos aí, já no final do ano, lembro disso. Eu tive um encontro com Jesus no Aras Boa Viagem. Não sei se você conhece o Aras Boa Viagem, pronto. Eu tava num show de Garota Safada, não era nem o Wesley Safadão, era de Garota Safada. E naquele show ali, às 3, 4 horas da manhã, eu tive um encontro com Jesus ali no Aras Boa Viagem. Passou um filme assim, ó, na minha cabeça de tudo que eu vivi, minha avó me levando pra escola dominical e tal. E aquilo ali foi muito forte para mim. Eu digo que ali começou meu ponto de partida de entregar meu coração para Jesus novamente. Então, foi a partir daquele momento ali, com 18 anos, vamos dizer assim. Sim. 18 anos. E até hoje espero morrer no Senhor e nunca mais me afastar dos caminhos. E o senhor, seu Carlos, como é que foi o encontro do senhor com Jesus? Rapaz, na verdade eu tô no Evangelho já acho que há 8 anos, né? Foi quando eu fiz o cursilho da Catedral da Reconciliação, que é a igreja que eu tô até hoje. Mas eu tive um encontro com Jesus, eu acredito que mesmo eu no Evangelho, mesmo eu trabalhando, mesmo eu servindo, há uns 4 anos atrás. E aí é aquele encontro que você dá uma barroada, porque eu estava num evento da igreja e eu comecei a me perguntar qual era o sentido que tinha em eu estar ali. E aí é muito forte para mim Isaías 41:10. E lá Jesus fala assim: eu te chamei pelo nome. Ou seja, ele conhece a gente individual. Sim. Pelo nome, pelo coração, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa. E aí pra mim foi uma resposta, ele dizendo assim: é por isso que tu estás aqui, porque eu tenho um plano de salvação na tua vida, né? Eu tenho um propósito. E aí, cara, desde aí que muita coisa mudou pra mim, muita coisa mudou na minha vida. Acontece muito isso, né, pastor? Tipo, eu conheci a história de um pastor que ele era pastor, ele viveu quase 40 anos, eu não vou lembrar o nome agora pra dizer. Sim. Mas se tu joga na internet tu acha, é meio famosa essa história. E aí ele passou 40 anos sendo pastor, e aí chegou um dia que ele tava tendo uma crise, tá ligado? Tava pifando. E aí, no meio dessa crise, ele falou: senhor, mas não sei o que, eu sou pastor, eu nunca te chamei pra ser pastor. Sim, eu vi já essa história. E aí eu te chamei pra ser um empresário. E você que quis ir. E tipo, às vezes a gente fica tão empolgado com o que a gente vê, a gente se espelha nos outros, né? E acaba acontecendo isso. Sim, sim, sim. Tem muita gente que Deus convoca, né? Pra ser um médico e vai ser pastor, ou Deus convoca pra ser um pastor e quer virar um médico, um exemplo. Mas o bom é ser sucesso, é estar aonde Jesus quer que a gente esteja, entendeu? É verdade. Não adianta você querer ser algo que Jesus não te chamou para ser, né? Então é bom estar. E desde os meus 19 anos eu entendi esse chamado de Deus para minha vida. Entrei no seminário e eu estava numa luta grande sobre isso. Na época eu queria fazer psicologia. Deixa eu só fazer. Tu tem 19 anos também, né? Tenho 19. Na época, na idade dele eu tava no seminário já, na idade do Deixa eu só pra completar aqui, senão eu vou ficar com isso na cabeça. Sim, sim. E o teu, foi quando? Assim, começando a falar, né, que não me deram a oportunidade de falar. Na parte da polarização da política. Voltando um pouquinho, depois eu falo da... Não, faz o seguinte, eu anoto aqui, depois a gente volta com esse assunto. Não, beleza. Mas é o seguinte, na parte da polarização, eu entendo o seguinte. Eu passei por uma coisa também, que recentemente, que eu tava numa manifestação, e aí eu fui comprar uma água e uma mulher que se dizia, né, de direita, me puxou pelo braço e disse pra eu não comprar água do senhor porque ele era petista. Então ela tava me pedindo de comprar, não, uma água e uma coxinha que eu ia comprar, tava falando pra eu não comprar porque ele era petista. De qualquer forma eu fui lá e comprei. Mas assim, essa parada da polarização, sabe? Eu acho que a política, ela parte do entendimento que é o seguinte, a gente tem que entender que as pessoas não são iguais, certo? E a gente deveria buscar entender um pouco dos dois lados. Tem que entender que a minha criação foi diferente de Gabriel, foi diferente de Medeiros e foi diferente de Lucas. Se Lucas vota em
Pô, não vai censurar não, né? Vai não. Se ele volta em um cara que tem um pensamento diferente do meu e eu busco entender por que ele volta nesse cara, eu me digo, caramba, olha a criação que ele teve, determinar isso e falar, poxa, ele volta nesse cara e agora eu entendo por que ele volta, sabe? E é mais fácil para as pessoas colocarem uma briga, o mal contra o bem, do que buscar esse entendimento, sabe? É mais fácil falar, tipo, não, é o mal contra o bem. Pronto, acabou. Os petistas são as pessoas mais que estão com as forças do mal e a direita é a força do bem, é Jesus e tudo mais. E não buscar que as pessoas tentem entender um ao outro. Toma cuidado, pô, porque esse aqui é o telefone da censura. Tá bom. Se ele tocar é porque a gente tá falando demais, mas toma cuidado aí com o que tu vai falar. Então, assim, na minha opinião é isso, sabe? Então eu acho que é como o Lucas falou também. Alguém, assim, se associou, né? Fez essa associação e pegou, né? E tá desse jeito hoje em dia. As pessoas estão brigando, não estão buscando se entender de verdade, respeitar uma outra, estão realmente pegando o que é bom pra elas, os valores dela e isso. Acabou. E na questão da conversão, pô, eu acho que eu tinha 13 anos de idade, foi a primeira vez que eu assisti a presença de Deus na minha vida, e foi quando eu tava fazendo um acampamento cristão lá em Vitória, de Santo Antão. Eu nunca, eu sempre ia pra acampamento, era muito pequeno. Tu morava lá? Não, eu só ia deixar fazer os acampamentos lá. Porque minha avó morava lá, né? E tudo mais, a igreja era legal. E eu já tinha ido pra vários, só que eu nunca tinha experimentado o que eu experimentei. Eu lembro, foi muito marcante pra mim. Foi a primeira vez que eu vi um teatro, né? E o teatro ele tava ensaiando a morte de Jesus. Então, se a gente, né, for parar pra pensar, tudo mais, tem até a Paixão de Cristo, não foi exatamente daquela forma, certo? Sim. Mas envolveu todo aquele sentimento, tudo mais, e teve momentos muito legais, e eu lembro bem que a gente tava orando, eu tava chorando muito na hora, e eu senti, eu não consigo entender até hoje, mas tava um frio do caramba mesmo, tava um vento forte, e eu senti como se um manto tivesse passado por cima de mim, sabe? Alguém me abraçando, eu me senti todo quentinho naquela hora. Eu senti uma presença do Espírito Santo no meu coração. E desde lá, eu busco, né? Cada dia, eu acredito que é uma caminhada, então eu busco cada dia, né? Perder um pouco mais do meu eu, mais do Carlos e colocar um pouco mais de Jesus Cristo no meu coração. Amém. Eu acho que isso é um dos grandes erros de quem está começando na fé. É isso que ele acabou de comentar sobre você achar que a caminhada cristã é uma linha reta, assim. Você não vai ter desvios, você não vai ter tropeços, tipo... É porque a gente tem muito disso dentro da igreja. Porque nós somos românticos, né? A verdade é essa, o cristão ele é muito romântico, ele acha que a gente... Na verdade, tava até vendo Lourenço Rega, o nome do cara. Tava numa palestra agora em São Paulo, top, cara. E ele falou uma coisa muito interessante, que nós, pastores, eu vou me incluir também, criamos muitas pessoas para uma bolha, para viver dentro de uma bolha, e não para o mundo. Não para o mundo. Então, assim, é muito parecido com aquilo que a gente está falando agora, por exemplo. Que não vai ter erro, que não vai ter deslize. Não, a gente tá numa crescente, tá numa linha. Então, vai ter sim. Só se você pegar a vida de Pedro, por exemplo, andando com o próprio Jesus, bicho, o cara andava armado, pô. Cortou a orelha de Malco lá e Jesus falou, menino, não é assim. Não, negou ele 3 vezes. Então, e no final, agora, o que é que Jesus tem de especial? É que ele aposta no ser humano. Então, ele não estava olhando Pedro que cortou a orelha de Malco, que o negou, que era brabo, que era isso, aquilo, outro. Ele estava olhando Pedro já transformado pelo Espírito Santo, que mais de 5.000 pessoas entregaram a vida a Jesus numa palavra que Pedro deu. Então, a gente está numa busca constante da perfeição, né? Então, não é que a gente vai sair daqui, vou sair hoje e vou errar, vou pecar, não. O pecado ele tem que ser excluído do nosso coração, mas vai acontecer, pode acontecer, existe essa possibilidade de acontecer. É uma palavra que fala que o mal está de derredor da gente. Exatamente, tá de derredor, e cabe a nós não cair, mas a gente tá numa busca pela perfeição, né? Agora, perfeição, só quando chegar no céu, meu amigo. Não tem como aqui você ser perfeito, né? Isso é verdade. Eu não tô aqui também fazendo apologia, gente, não é isso, dizendo, PEC, não, Deus me livre. Tem que mas
sabendo que nós estamos numa busca por uma melhora, né? Porque depois a galera pega aí, faz um corte e já era. Aí depois tá lá, você dando a palavra e aqui, pastor, você exatamente, que hoje tudo tá bem polarizado, né? Então, vamos... E questão de rede social, que a gente acabou de falar, o que o senhor acha assim, da rede social, como ela tá influenciando a vida da gente? Ela influencia de um jeito bom, né? Mas a rede social, ela tem uma influência total, principalmente dos mais novos. Isso. Né? Principalmente dos mais novos. Eu sempre recebo no meu Instagram alguns obrigados pela mensagem que foi posta naquele dia. Porque aquela mensagem me fortaleceu, aquela mensagem mudou meu dia, aquela mensagem fez uma grande diferença. E detalhe, foi uma simples mensagem, né? Uma simples mensagem que eu posso te dizer que eu dei de graça e eu contribuí de graça, né? E aquela pessoa, por ter visto a mensagem, ela foi abençoada. Então eu acho que a rede social ela tem uma influência muito grande hoje, principalmente na turma mais jovem. Sim. Né? Que está mais conectada, vamos dizer assim. E que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Há pouco tempo atrás eu vi um stream numa plataforma de filmes que ele fez uma conectividade de uma pessoa dependente da rede social. E era uma jovem e simplesmente ela colocou uma foto e um seguidor dela na brincadeira colocou duas orelhas de elefante. Acabou, essa menina tentou se matar. Sério? Meu Deus do céu. Então quer dizer, veja como a rede social eu acredito muito que tudo na vida, isso aí é agora, né, que eu penso assim também. Sim. Já fui novo, já fiz muita merda, mas eu acredito que tudo na vida hoje tem que se ter o autocontrole. Sim. Né? Tudo tem que ser dosado, tudo tem que ter começo, meio e fim. Senão, você não consegue viver. Porque, não sei, acho que eu e ele, que a gente tá com a idade mais próxima, a gente deve compartilhar esse mesmo sentimento. Mas é que isso daqui mas eu também, mas sou novo também. Você tem quantos anos? São 29, tenho 29. Eu tenho 20, ele tem 19. Não, mas eu tô na mesma idade aí. Pronto, vamos afastar tanto. Mas eu acho que isso daqui é um grande olho do mundo apontado para nós. Sim. Que quando você faz qualquer coisa com isso daqui na mão, você sente que o mundo todo tá lhe observando. Existe esse sentimento. Sim. É interessantíssimo, né? Porque tem pessoas que lhe conhecem através da sua rede social, né? Tem pessoas que lhe veem, tipo, eu tô alcançado, não sou famoso, né? Mas tem algumas situações que eu vou para um lugar e falei, cadê o Lucas, seu filhinho? E eu fico pensando na mente assim, quem é essa mulher? Quem é essa pessoa, né? Não, mas rapaz, ele tá tão lindo, não sei o que. E você acabou expondo a sua vida ali para uma pessoa que curte você, fica ali acompanhando e tal. Então nas redes sociais, né? Tem que ter o cuidado, o mesmo parâmetro para isso. E às vezes existe o Lucas das redes sociais. Sim. E o Lucas de casa, da vida real, exatamente. Né? Tem muito. Então, mas eu acho que esse é o grande perigo da rede social. Uhum. E é uma tendência. Ela monta a própria imagem para que as pessoas. Muita gente, tô cansado de conhecer pessoas alegres nas redes sociais e dentro da casa, sua vida real é uma depressão, uma miséria triste. Exatamente. Eu acho que. Tem uma coligação nisso, né? Existe uma coligação. O quê? Da pessoa montar uma máscara de ser feliz nas redes sociais e na vida real ela ser depressiva, ela ser pra baixo. Ah, com certeza, né? Assim, as redes sociais é genial da forma que ela age, né? A gente viu, realmente, eu vi esse streaming também. Os caras usam um algoritmo que ele basicamente faz com que a rede social seja muito viciante por causa disso, a gente não tem autocontrole, porque passa tudo que a gente gosta lá. E quando passa, libera um hormônio chamado dopamina, que é o nosso hormônio da felicidade. Então a gente acaba ficando viciado em ter felicidade, fica rolando aquele negócio por horas pra esperar perceber, né? Passar alguma coisa que a gente gosta pra gente ser feliz de novo, naquele momentinho, naquela fração de segundo. Então, realmente, se isso não for tomado, não tiver uma atitude, não tiver um controle, isso fica viciante e a pessoa também
cria todos esses aspectos, essas máscaras por trás das redes sociais, de uma vida perfeita, de uma felicidade que não existe, e quando você conhece pessoalmente, não é aquilo tudo. Sim. Eu, Kathleen e João, que a gente trabalha com a publicidade, a grande sacada é você prender a atenção da pessoa nas primeiras frações de segundo, com alguma coisa chocante, e depois prender ela. Publicidade é o grande prender. Você tem que prender a pessoa, sempre é uma cadeia de acontecimentos, entendeu? E isso... todo mundo que tem uma rede social na mão, ela é um pequeno publicitário. Sim. Que ela pensa como é que ela vai fazer pra chamar a atenção dos outros, né? Mudou, essa questão das redes sociais mudou tudo, né? Mudou tudo. Mudou a questão política, porque eu sou de uma época que... Santinho. Não era santinho, era o que a grande mídia falava, era uma verdade absoluta e não tinha quem tirasse aquilo ali, né? Então hoje eu posso estar aqui e... Alô? Censura, né? Sim, senhor. Pra cortar. Sim, senhor. Desculpa, não vai acontecer mais não, desculpa. Olha aí. Alexandre ligou. Ligaram. Xandinho. Ó o pai de novo. Desculpa, vou falar com ele aqui. Então, vamos tá bom. Então, deixa eu falar assim, a grande mídia, vamos dizer assim, né, ela manipulava de uma maneira e hoje não, cada um tem uma opinião, é visto, então... Você pode duvidar disso, você pode ir lá buscar informação. Exatamente. Antigamente, na época de Carlos, era uma enciclopédia, porque tinha que comprar. Diga aí. Exatamente, pra poder ter informação, pra saber. Não era assim? Na época de Carlos. Na minha época não. Na minha época já era um Googlezinho, já dá um Google lá e eu acho que na sua época veio da biblioteca. Não, a minha biblioteca sempre foi online, desde que eu nasci. Mas eu acho não, eu tenho convicção que o Lucas já é da geração online já. Não. 29, acho que já é, né? Eu peguei de escada ainda. Já tava saindo a época como era o nome daquele? Digitação. Aquela datilografia, já tava indo embora. Eu lembro que minha tia tinha uma. Mas aí já chegou aquele computador gigantão e tal, pronto, eu acho que eu já sou dessa época aí mesmo. Até pra pecar naquela época era mais difícil. Sério. Pra falar até uma coisa assim, rasgando aqui, vou censurar, vou falar por cima, que pra você mesmo, por exemplo, hoje é uma questão muito forte, a pornografia no mundo. Isso. Então, tipo assim, você pra pecar, tinha que comprar escondido uma revista num negócio, ou pra ver alguma coisa assim, proibida, ou tinha que esperar o sábado ou domingo para pegar a internet de graça e esperar todo mundo sair de casa. Era assim, hoje não. Por isso que hoje a pornografia é uma coisa que está acessível a todo mundo. Você pega aqui um clique e você já era, entendeu? Então, hoje as coisas estão mais avançadas, né? Agora também não vamos demonizar essas coisas também assim. A internet, não, porque a galera já pega e põe tudo no lixo. Eu acredito que o equilíbrio tem que estar no ser humano, né? Sim, Com certeza. Entendeu? E também hoje em dia é muito forte a gente ver filme. É uma coisa que... Não! Filme é terrível. Não, tô dizendo isso não, é porque a cultura que é passada nos filmes, porque a gente assiste um filme e aquilo que a gente vê das pessoas simulando aquela vida ali de família, a gente toma por base que deve ser a vida ideal para se tomar. Sim. E aí tem algumas coisas dentro dessa vida ideal que eles fazem, que é tipo... normatizar a pornografia, normatizar o uso de drogas, como a gente vê em muito seriado americano, tipo 2 Homens e Meio, entendeu? Estados Unidos como salvador da pátria. Sempre. Tu tá entendendo? Tipo... E acaba manipulando a nossa mente, né? Isso. Mas aí eu acho que a internet, ela tem os dois lados, né? Sim. E aí se você for buscar a internet para o lado positivo, ela também tem muitos pontos positivos. Muito. Agora, é como a gente falou aqui no começo, né? Sempre o mal sempre vai existir. Sim. Né? E o bem também. Então a pessoa ela pega a internet ali, que é um bem, que pode ser transformado em coisas positivas e diverge ele para transformar no mal. Eu tava pensando, eu sou um cara simples, né? Que não sou famoso nem nada e tal, mas eu tenho um vídeo meu aqui
que eu preguei para 10 mil e poucas pessoas. Aonde que isso eu ia conseguir fazer um negócio desse? Eu acho que eu tenho que pregar, eu acho que morrer pregando para tentar pregar para 10 mil pessoas. Então a internet veio para facilitar. Então 10 mil pessoas ali, mais ou menos, ouviram falar de Jesus de alguma maneira pela internet, né? Então... Sem contar que o mundo ficou muito menor nessa questão de pregar Jesus para as pessoas depois da internet, né? Sim. Chegou aos confins da terra, pô. Então, mas aí também tem outro lado, que é o lado ruim. Tem muita gente vendendo lugar no céu através da internet. Sim, também. Tem muita gente vendendo um versículo da Bíblia através da internet. Né? E detalhe. Profecia que eu já vi. Muitas profecias aí de falsos profetas através da internet. Eu já vi. Vem cá que eu... Faz um pix que eu termino de fazer, derramar aqui o que tá caindo. Mentira, bicho. É um mentiroso um cara desse. Merece uma pizza. Eu nunca tinha visto isso na Não, pode. Tem, perante de Deus, pô. Perante de Deus tem. É sério? Sério? Que o cara faz? O cara fala assim, ó. Olha ali pra câmera e faz. O cara faz, aí começa a profetizar, né, na vida. Pô, cara, não sei o que, Deus vai derramar não sei o que, mas tem uma coisa que falta um pix. Faça um pix que eu derramo o restante. Merece uma pizza, o cara. A bênção acaba, só continua pelo pix. Exatamente. Vendendo ar, eu vi, não sei se vocês viram, vendendo ar. O cara enchia a bola. Nossa, aí eu vi. E vendendo ar por R$500, R$1.000, pelo amor de Deus. Olha ali famoso. Mas aí é a Bíblia mesmo, a Bíblia é fantástica, a Bíblia tem base pra tudo, né? Verdadeiro, lógico. Sim. Oséias diz: o meu povo padece por falta de quê? Conhecimento. Quem não tem conhecimento, meu amigo, é levado para qualquer lugar. Agora, quando nós temos conhecimento, não. Ninguém nos leva, não. É isso. Eu gosto de Oséias também. Esse versículo é muito forte. E eu costumo dizer que nós, quando eu digo nós, é que eu me incluo também. Sim. Como cristão. Eu penso o seguinte: quando você vai para outro país que você não conhece a língua, você sente um bocado de dificuldade. Para pedir uma água, né? É justamente a gente complicado. Quando não padece de conhecimento da Bíblia. Sim. A gente fica querendo tomar muitas vezes decisões, né? Porque o nosso eu, ele fortalece o nosso querer, e aí a gente começa a tomar decisões pelo nosso eu. Mas por não conhecer muitas vezes a palavra, né? E aí não vive, porque não conhece. E aí fica totalmente vulnerável a este mundo. Sim, Bom, tu... Não, pode perguntar aí pra ele. Auxilia aqui, aproveita, você tem um pastor na sua frente. Boa. Aproveita a oportunidade e faça aquela pergunta que todo mundo que tá assistindo quer fazer. Oxe, difícil demais. Tem um monte. Lá no Bioma. Não é Deus não, pô. Relaxa aí, tá caguta. Mas é porque eu sei que assim, existe muito disso dentro da igreja, que principalmente jovens tem medo de chegar no pastor e tirar a dúvida por várias... Então, de Lucas, duvido. Não existe isso. Então, mas acontece. Acontece muito isso, mas é porque os pastores, eles criaram uma barreira, né? Eu acho que, falando nisso, né? Eu admiro muito, principalmente pastor, cara. Assim, qualquer líder religioso, qualquer pessoa, né? Sim. Humildade. Eu valorizo muito isso nas pessoas, e eu acho que quando um pastor, por exemplo, ele se coloca numa postura de humildade pra um ser humano, cara. Não tem como, querendo sabe? ou não, o pastor é o servo, né? Sim, é o primeiro que faz pra servir. Eu gostava, sabe uma coisa que eu me surpreendi? Eu gosto muito de ir nos trabalhos das pessoas. Eu gosto. Lá da igreja eu ia muito, mas depois aí eu me deixei levar pela questão de muitas coisas, né? Administrativa, você acaba se enganchando. Mas eu gostava muito de ir nos trabalhos e eu via a cara de emoção da turma. Pô, pastor, aqui no outro sim, pô, sou uma pessoa normal que vive visitar um amigo, saber como ele tá, orar. Aí eu passava 5 minutos lá, 10 minutos, orava com ele e ia embora. Eu gostava muito disso. E pra mim era uma surpresa, porque isso é uma coisa normal que o pastor deve fazer, né? Visitar alguém, orar por alguém. Então, mas hoje é que nem o Carlos falou, uma coisa muito séria. Pastor, não vou julgar todo mundo, tem muito bom pastor, mas muito mesmo. Eu conheço umas dezenas, assim, centenas de pastores assim, excelentes.
Mas alguns hoje se colocam num perfil de um pedestal, o cara que tipo assim, é intocável, hierarquia, né? termina o culto, sai por trás, lá para não falar com ninguém, não, meu pastor tem que ter cheiro de pessoas, cheiro de ovelha, abraçar, chorar junto. E vai 3 diáconos assim, um lado do outro. Segurança, pelo amor de Deus, pô. Não, tem que ser simples mesmo, né? É uma coisa que a gente tem que... Eu acho que isso tem muito a ver com hierarquia. Hierarquia dá muita sensação de poder. Quando você está no sistema hierárquico, você sente que tem poder sobre o outro por estar numa categoria acima. Aí é onde está o problema, né? Aí é onde está o problema, que Deus nos deu autoridade, não mandar na vida das pessoas, não ser autoritarista na vida das pessoas, né? Autoritário, na verdade. Cara, Não, o próprio eu vi um pastor bem famoso no Brasil falando, um pastor inclusive que eu admiro. Sim. São poucos, mas que eu admiro, porque ele fala assim: o evangelho é uma história de um pastor que foi buscar uma ovelha perdida. Olha aí, que forte. O evangelho... Quem foi o pastor? Pode dizer não? David Leonardo. Sim. Ele falou isso foi muito forte. Ele falou: o evangelho é uma história de um pastor que foi buscar uma ovelha perdida. Sim. E foi isso que Jesus fez com todos nós. Veio para cá para dizer assim: eu vou morrer por todos vocês, para vocês entenderem o que é o amor, o que é o verdadeiro amor de homem. Sim. E morrer para pagar os nossos pecados. E ainda assim estarei deixando vocês quites, sem nenhum pecado. Ou seja, por isso que eu estou aqui sendo crucificado. Né? Isso aí foi muito forte, porque se a gente for parar para pensar, mesmo ele vivendo na Terra, ele sempre nos deu o livre-arbítrio. Né? E aí ele fala o seguinte, que eu entendo que Jesus ele nunca precisa da nossa resposta, mas ele sempre vai perguntar para que a gente possa lembrar da resposta. Sim. Porque ele não precisa da nossa resposta. Ele é Deus, né? Ele é Deus. A gente tem que precisar da resposta dele. É isso mesmo. Mas ele sempre vai nos perguntar para que a gente possa lembrar da resposta que a gente possa dar a ele. Ou seja, para que a gente possa lembrar da nossa resposta. Sim. E eu penso que são poucos, né, os pastores, justamente por isso. Porque eu não estou aqui para julgar, mas a identidade de um pastor é justamente através das suas ovelhas. Sim. Quem fala em uma igreja, a igreja, ela já subjuga e se declara ao pastor. Então, quem diz quem é o pastor é a igreja. A igreja é o grande rebanho, é quem vai dizer assim: este é o meu pastor. Isso. E os frutos do pastor estão no rebanho. Está na igreja, está no rebanho. Sim. Está nas ovelhas. É isso mesmo. Ô pastor, tu tava comentando antes, eu me lembrei de uma história. Toda vez eu tenho que contar uma história dessa, porque tá em mim, pô, tem que falar. Sim, fala. Mas aí, tu quando falou, a gente tava falando desse negócio de hierarquia, e aí eu lembrei que uma vez um colega meu, quando eu tava no quartel, ele queria falar com o capitão. Só que para falar com o capitão, o soldado tinha que falar com o cabo, que falar com o sargento, que falar com o tenente, que falar com o capitão. E isso foi 7 da manhã. E nessa hierarquia o capitão passou por ele várias vezes, só que todas as vezes ele ficou calado, porque não podia falar com o capitão. E ele só foi falar com o capitão de 10 horas da noite, para ir embora. Só por conta dessa isso. Só por hierarquia, só pelo poder que o cara tem de você não poder olhar para ele e falar com ele. É isso aí. Bom, Mas veja, vivemos uma desconstrução. isso. Que eu acredito que a única coisa que pode desconstruir o que está sendo construído nessa humanidade é a Bíblia. Sim. Na verdade, a gente já tinha uma base na Bíblia, nossa sociedade ela já é baseada na Bíblia, né? Tipo, os nossos... Quem veio para colonizar veio baseado na Bíblia, só que a gente tá vivendo a desconstrução dessa sociedade. Você sabia que, por exemplo, o hospital vem da palavra de hospitalidade, que foi isso que Jesus pregou. Então, tudo vem... As faculdades mais antigas são faculdades cristãs. Sim. Então, tudo assim, tudo vem da Bíblia. Tudo. Agora com o passar do tempo, algumas coisas foram desconstruídas, né? Reconstruídas de forma...
ou os homens tomam pra si, tudo que o homem, é uma coisa que tu fala bastante, tudo que o homem põe a mão dá errado, deixa Deus colocar, se a gente pelo menos seguisse o fluxo sem colocar a mão. Quem tem mais autoridade pra falar é ele, que é empresário de sucesso, né? Sim. Tu deixou Deus guiar o barco, não foi, Carlos? Deixou não, cara. Ele é o centro, ele é o alfa e o ômega. Sem ele eu não sou nada. Não, eu tô dizendo, mas tipo, tu como empresário. Você que tem que permitir, ele tá perguntando. Porque Você tem empresário que ele ele que controla o negócio dele. Não, o que eu posso te responder é o seguinte. Toda vez que eu agi conforme a minha vontade, eu atrapalhei meu propósito. Toda vez que eu intervi conforme a minha vontade, eu atrapalhei meu propósito. Seja isso empresarial, pessoal, no dia a dia, no cotidiano, na família. Toda vez que eu interferi, deixando o meu eu crescer e a minha vontade ser maior do que a vontade de Deus, eu atrapalhei meu propósito. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? É isso aí. Bom, Mas muitas vezes a gente não quer viver. isso é verdade. A gente quer viver da nossa forma, do nosso jeito, conforme o nosso entendimento. E nem sempre viver a vontade de Deus é uma coisa fácil, viu? Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que vai saciar o teu ego, não. Às vezes vai ferir muito o teu ego. Mas no final... vai ferir muito. Mas no final tem graça pra tua vida e é uma coisa fantástica. Tem uma coisa que eu escutei essa semana que é bastante interessante também. A gente tem dois tipos de pessoas na Terra. Pessoas, inclusive, cristãs. Pessoas que vivem esperando que aconteça o propósito. Certo? Elas vivem esperando que aconteça o propósito. E tem pessoas que provocam situações para que o propósito aconteça. E aí a gente para analisar que tipo de pessoa nós somos. A que espera ou a que faz a coisa acontecer para viver o propósito. Entendi. Você tem que, como é que se dá? Não ajeitar, porque Abraão tentou ajeitar a situação para Deus lá atrás e está dando problema até hoje lá no Médio. Mas tipo assim, você se deixar em condições de Deus agir, é isso que o senhor está dizendo? Totalmente. Se deixar em condições não. Pedir a ele para que ele haja. Para que você viva o agir dele. Entendi. Bom, tu tem alguma coisa para perguntar? Pra perguntar? Para perguntar. O momento é esse. Não, tenho não. Tá ótimo. Se eu tenho alguma coisa para perguntar, pastor. Pastor, muito obrigado por vir aqui hoje. Acho que é isso. Eu fiquei muito feliz de estar gravando com o senhor. Tá gravando. Eu tava tentando organizar uma gravação assim com 3 pessoas na mesa faz tempo. Só que eu só conseguia com 2. Aí hoje foi. Mas as melhores coisas acontecem assim, né? Bom, muito obrigado, pastor, por vir até aqui. Foi muito bom. Eu quero receber o senhor aqui de novo, assim, juntar com outros convidados de outras áreas, pra gente estar debatendo assuntos de forma mais aberta. A gente bota o telefone no mudo, pronto, deixa no gancho. Fechou. Se tocar, não atende, hein? Muito obrigado, Carlos, por vir aqui. Valeu, obrigado pelo convite. Muito obrigado. A gente vai estar gravando mais aí, outras situações. Bom, pessoal, esse aqui foi mais um GA Podcast. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu fico muito feliz de ter gravado com vocês hoje. Eu espero poder gravar com vocês em outras situações. É isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui e até a semana que vem.